Que Tribunal de Contas só dá parecer quando é favorável a ele, só é levado em consideração quando é favorável, que não podia nos pagar. Aí nós fizemos uma luta, uma frente norte-nordeste, fomos para o Supremo. O que a gente fez? Nessa frente de luta, nós fizemos uma garantia, fizemos uma lei para valer a lei. Foi criada uma lei para garantir que 60% desses precatórios fosse para nós. Mas a lei do Fundeb já dizia que 60% era para nós. Mas a gente teve que fazer. Para você entender que valorização também faz parte dessa busca. Mas a valorização, quando a gente vai falar da valorização, também, a gente precisa falar de condições dignas de trabalho. A gente não pode trabalhar em lugares insalubres, sem ventilação. A gente vai falar, e o documento está trazendo também, eu estou fazendo uma leitura geral, uma leitura que eu fiz, uma releitura do documento, tá? Que ele vai trazer o seguinte, esses lugares insalubres que estão nos adoecendo. E a condição de assédio. Nós estamos sofrendo assédio de todas as formas, pela sociedade, pela comunidade, né? A gente esquece de fazer uma luta conjunta de que a comunidade escolar e os professores e a educação, que uma das nossas discussões, Gilson, é que a educação tenha gestão plena. A partir da hora que a Secretaria de Educação, e que é lei, e quando foi criado os fundos municipais de educação é para isso, para que o município tenha essa autonomia, a partir da hora que a Secretaria de Educação fizer essa gestão plena, ela vai saber onde vai aplicar. Porque quem sabe como a escola funciona é quem está na escola. Né? A gente tem uma lei de 800 que já diz como deve ser uma escola. Que ela deve ser arejada, que ela deve ter 1,5 metro por criança. É lá atrás. Então a gente está falando dessa condição digna de trabalho. Eu não posso alugar um pedaço de quintal para colocar criança. Quando a gente falava de educação infantil, antes da LDB, a gente tinha as creches como um depósito de criança das primeiras damas da época. Aí a gente avança também nessa valorização e nessa condições dignas de trabalho. A gente vai falar também que ao longo desses anos, e porque ele já eu sofro bullying, né? É o tempo que eu falo muito. Mas quando a gente vai falar dessa valorização, eu preciso olhar para também a quantidade de alunos. Eu preciso da qualidade. É uma resolução nacional das Confederações Nacionais do Município, que a gente tem, né? A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a gente tem os sindicatos, mas os prefeitos e as gestões também se organizaram assim. E as confederações dizem que... Eu estava vendo uma pesquisa do INEP, e aqui diz que 40% dos municípios do Brasil não seguem a lei do piso. Isso em 2021. E quando a gente fala da lei do piso, não é só na questão financeira, mas é na questão do cumprimento da carga horária. E a gente tinha 40%. E o interessante também, quando a gente vai discutir a formação de professores, também, eu queria até que a questão dos povos indígenas, que não têm formação. Só 20% dessa pesquisa também diz que 20% dos povos indígenas estão atuando, mas não são trabalhados também na formação, na universidade, nem para os povos indígenas, nem para os quilombolas, não é? E para toda nem a formação bilíngue, tudo que a gente discutiu tanto ao longo da educação. E agora a gente está aqui discutindo a formação de um novo Plano Nacional de Educação e que a gente não cumpriu 1% ou 2% do Plano Nacional anterior. A gente vai trazer, por exemplo, a universalização da educação infantil, que a gente não chegou nada na formação, nos salários, na questão da isonomia, que todos os salários nossos de professores
teriam que ser iguais a todos os outros profissionais com a mesma formação. Eu não discuto que político tem que ganhar mais do que eu discuto que eu tenho que ganhar como médico, como juiz, como promotor de justiça, como todos aqueles que têm a mesma formação e passaram no concurso público. Porque quando a gente discute essa questão da política, a gente vai criminalizar também esse espaço de política. Eu tenho que discutir a formação e o acesso. Aqui também neste documento base, a gente vai trazer que a desvalorização nossa também vem pela falta de concurso público. Não é porque o concurso público nos dá acesso à carreira. Com a terceirização, e aí ele vai trazer que a gente chega a alguns municípios brasileiros que 70% dos trabalhadores são de contratos, e contratos temporários. E quando a gente fala em contratos temporários, a gente vai falar de desvalorização. Porque quando a gente tem um concurso público, a gente tem carreira, e existe um contrato de trabalho onde o salário é menor, carga horária é maior e sem estabilidade nenhuma e nem condição. Então, quando a gente fala na valorização, quando a gente fala na condição, eu preciso de ter essa estabilidade, o direito de estudar, o direito de carga horária é igual. E o pior é que, segundo o próprio IBGE, já tenho 5 minutos, segundo o próprio IBGE, o próprio INEP, que é as pesquisas utilizadas para a educação, os funcionários de escola a gente não tem uma referência. Porque ele não está lá no INEP, ele não tem um ponto específico para dizer os funcionários de escola. Então, os professores, a gente ainda tem que ter 60, 70, mas os outros funcionários, os outros trabalhadores da escola, a gente não tem nem essa dimensão de quantos são.